Bom dia, graça e paz. Eu sou o Marco da Isabel. Eu sou Isabel do Mar. Estamos aqui para mais uma Manhã em Família e o assunto dessa manhã é vivendo com contentamento. No livro de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo de número 6, a palavra nos diz assim, ó, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Então, só para iniciar esse nosso refletir dessa manhã, piedade é compaixão pelo sofrimento alheio, com miseração, dó, misericórdia. Então a palavra nos diz ali, de fato, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. E se nós seguirmos ali em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 7, diz, porque nada trouxemos para esse mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento com que nos vestir, estejamos contentes. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas, em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e atormentaram a si mesmo com muitas dores. Então, primeira reflexão que nós temos que fazer em cima desse versículo 7, nada trouxemos, nada levaremos deste mundo. Então, nós muitas vezes somos seduzidos por toda essa pressão do entorno de que tem que crescer, porque tem que enriquecer, porque tem que ter as melhores coisas. E não há mal nenhum nisso. A palavra não diz que a riqueza é o maior problema. Se nós olharmos o versículo de número 10, não diz que o amor, que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, mas sim o amor ao dinheiro. Quando nós perdemos o foco do principal e passamos a correr somente atrás de riquezas, somente atrás do que nos traz prazeres materiais. A vida é muito mais do que isso. Triste olhar para trás e saber que a única coisa que se conquistou foram bens materiais. Existe família, existem amigos, existem N situações. Nós não sabemos nem qual é o nosso dia de amanhã. Então nós podemos ponderar, podemos pensar, devemos refletir atrás do que nós temos corrido. Nós vemos no livro de Lucas, no capítulo 12, versículo 16, Jesus contando uma parábola, né? E fala assim, então lhe contou esta parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Então o que a gente vê? Não tem problema a gente adquirir bens, como o Marco estava falando. O problema é quando a gente pensa apenas no benefício próprio, na ganância, no adquirir para si próprio e muitas vezes, né, sacrifica, em primeiro lugar, a busca ao Senhor. Outra, sacrifica a família. Veja bem, assim, ó, em momento algum a gente acha que a pessoa tem que viver como, tipo, sem se preocupar com amanhã, Se conformando com as situações, isso mesmo, né? Não estamos falando isso. Até a gente, quando ministra, principalmente o curso de One, nós temos sempre frisado isso para os jovens, né? Vocês vão entrar num casamento, vocês ainda não têm filhos, essa é a melhor época para que vocês batalhem atrás de uma profissão, de ter o seu sustento, né? Por quê? Porque depois que vem os filhos, você tem que depender mais atenção para eles, né? Muda totalmente a rotina. Então a gente sempre frisa isso. Esse é o melhor momento para vocês fazerem uma faculdade, para vocês terem uma profissão, para ir atrás do futuro de vocês, né? E por quê? Porque o que a gente vê? Quando chega a dificuldade, quando as contas às vezes começam a apertar, aí a pessoa começa a correr atrás do dinheiro desesperadamente e aí começa a sacrificar princípios bíblicos, né? Começa a deixar de buscar o Senhor, começa a deixar de buscar, de ler a Bíblia, se envolve com tantas horas extras que não consegue mais nem ter o seu momento devocional. Ou começa muitas vezes a tolerar pequenos errinhos em troca de dinheiro e começa a se corromper, começa a abandonar a família porque começa também a ter
o gosto por ganhar dinheiro. Então começa a inverter princípios. E é isso que a palavra fala, não é o dinheiro que é o problema, mas é o amor ao dinheiro. É o que você sacrifica para tê-lo. Exatamente. Então, é focar, assim, ó, trabalhar é importante, conquistar bens é bom, é agradável, mas isso não pode ser algo que sugue a sua vida. Isso não pode ser algo que evite de você estar convivendo com Deus, convivendo com os seus familiares, convivendo com os seus amigos. Por quê? Porque o grande risco é você chegar no final da sua vida e olhar para trás e ver que a única coisa que você conquistou foram bens. Isso é muito triste. Então, que nós temos sabedoria para estar justamente buscando o que é melhor, que é a presença de Deus, buscando o que é melhor, que é contentamento com a nossa família, vivendo dentro do que Deus já nos abençoou, sendo gratos a Deus por tudo que Deus já colocou nas nossas vidas. Nós vemos muitas vezes pessoas que botam focos tão altos para a sua vida, fazem sonhos tão grandes. Ah, eu vou ser feliz quando eu tiver uma mansão, eu vou ser feliz quando eu tiver o carro tal, quando eu tiver a situação tal, quando eu tiver minha casa de praia, quando eu tiver minha casa de campo. E passa ao longo dos anos e quando conquista isso, olha para trás, mas agora não tem nem saúde Nem mais, idade não tem mais. mais idade nem para cuidar dos bens que eu conquistei. Então, coloque focos, coloque sonhos na sua vida. Isso é importante nós termos um foco, um objetivo. Corra atrás desses objetivos, mas não coloque objetivos tão grandes para a tua vida que você se frustre ou que você perca a sua vida para No conquistá-los. decorrer do caminho, né? E sabendo que o mais importante é a busca a Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas serão acrescentadas. Então fique firme no Senhor, procure estar convivendo bem com a sua família, aproveitando cada momento, cada bênção recebida, Deus provê, Deus coloca na sua mão. Aproveite as coisas que Deus tem colocado na sua mão da melhor maneira. Em vez de você estar triste pelo que você não tem, esteja contente pelo que Deus já te deu, com ações de graça, com ações de louvor, se contentando, usando da melhor forma todos os benefícios que você desfrutando do dia a dia, do né? que Porque você o Senhor já já tem. Então, assim, ó, o Senhor, Ele nos abençoa. A palavra mesmo nos diz lá em Hebreus que o Senhor é galardoador dos que o buscam. Ele sabe o que a gente precisa, Ele nos sustenta. E em momento algum Ele diz pra gente ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Não é assim, né? Mas que a gente não perca. Mas eu acho isso muito interessante. Provérbios 16:3. Entregue as tuas obras ao Senhor e o que você tem planejado se realizará. Ou seja, você tem grandes sonhos para a tua vida, ok. Divida esses sonhos escalonadamente e vá comemorando cada conquista. Vá comemorando cada coisa que Deus tem abençoado na tua vida, cada coisa que Deus tem entregue na tua vida, aproveitando a vida com a tua família. Filhos crescem extremamente rápido. Se você deixar de visitar lugares, se você deixar de visitar pessoas, desfrutar do convívio, vão se passar os anos e você não vai ter mais a oportunidade. Se você esperar determinado bem, determinada situação para curtir a vida, para aproveitar a vida vai ter passado e você vai olhar para trás e você vai ter lembrança somente de correr atrás, de trabalhar muito, de se desgastar muito, de se cansar muito, de se frustrar muito. E aí, muitas vezes a gente vê as pessoas no fim da vida, né, se queixando. Nossa, eu trabalhei tanto e olha o que vocês estão fazendo com o que eu adquiri para vocês, né? Então, assim, esse tipo de amargura é difícil, porque realmente a palavra mesmo diz que os pais têm que tesourar para os filhos, né? Nós temos que buscar adquirir bens, procurar deixar os nossos filhos bem, mas mais do que isso, sermos pais no longo desse caminho, estarmos presentes, poder conviver bem, né, dentro do que tem, é o contentamento, é o tema dessa manhã. Esse é o maior legado que você pode deixar para sua família. Busca a Deus, contentamento com o que você tem, cuidar da própria família. Lembre-se, os seus filhos vão olhar para o seu exemplo. Que eles não olhem para o teu exemplo de correr atrás das coisas com algo tão negativo que eles não queiram isso para a vida deles. Mas que eles olhem, não, meus pais batalharam, correram atrás, conquistaram, valorizaram cada coisa que conquistaram. Nós aproveitamos junto cada momento, cada centavo que foi conquistado, foi aproveitado por cada um de nós. Nós tivemos alegria, prazer em todos os bens e benefícios que chegaram até nós. Então,
Nós oramos que você tenha sabedoria para estar escolhendo as coisas certas, você tenha sabedoria para estar buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Que Deus esteja abençoando esse teu dia, esse teu domingo. Que Deus esteja abençoando essa semana que vai se iniciar, abençoando a tua família, guardando, protegendo, recobrindo com o sangue dele, em nome de Jesus. Amém. Amém.